Olá, amigos. E agora você está pronto para a pancadaria? Esse início aqui do livro de São Bernardo de Claraval, ele já tira de você o fôlego. É um soco na boca do estômago. Se você captar, se você entender exatamente o que ele está falando, vai ser o suficiente para você ficar pensando por alguns dias. Então vamos aqui na primeira parte, já do livro, já dando introdução ao assunto. Ele diz assim, no título: fruto que devem dar os graus ascendentes da humildade. Então você está subindo a escada. Ele diz assim: quando o Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, propõe-nos o labor do caminho. Nos propõe um caminho e nos propõe o prêmio desse caminho. A humildade, com efeito, é chamada de caminho que conduz à verdade, ou seja, Jesus nos propõe um caminho e nos propõe essa recompensa que é chegar à verdade. A humildade é o labor, enquanto a verdade é o prêmio do labor. Então, nós iniciamos numa subida, os graus ascendentes da humildade, e você tem aqui já qual é o prêmio. O prêmio é chegar à verdade, chegar ao próprio Deus, chegar ao próprio Cristo. Se porém tu dizes, considero o caminho, a humildade, desejo o fruto, a verdade. Mas o que farei se tão grande é o labor do caminho, se não posso chegar ao ganho desejado? Então, o que farei? É tão duro esse caminho da humildade. Jesus responde: eu sou a vida, isto é, eu sou o viático com que te sustentarás no caminho. Ou seja, o viático, ele é a Eucaristia. Não é? Os pais de vocês comeram do maná que caiu do deserto, porém eu te darei o pão. Eu sou o pão que veio do céu. Te darei o pão da vida, e quem comer desse pão da vida não morrerá. Então, esse é o viático. Jesus Cristo manda agora o pão, cotidianamente manda o pão do céu, para que a gente consiga se manter, comendo esse maná. A Eucaristia é o maná. Comendo esse maná, se manter nessa tão difícil caminhada, o labor, essa caminhada na humildade. O Senhor clama aos desencaminhados e aos ignorantes do caminho. Eu sou o caminho, Jesus é o caminho. E aos que duvidam e aos que não creem, eu sou a verdade. E aos ascendentes, mas laços, eu sou a vida. Aqui é interessante que nesse último, mas laços, o que é uma pessoa laça? O laço, ele é aborrecido, cansado, devassos, dispersos, fatigados, frouxos, mole. Então toda essa coisa é um laço. E aí você observa que ele fala assim, aos ascendentes, ou seja, somos nós que já estamos na subida dessa escada, mas nós assim somos aborrecidos, cansados. Ai, Deus não olha para mim. Eu tenho que ir para a igreja de novo. A gente tem aquela fé morna, Então, Jesus diz assim, eu sou a vida. Está, ao que parece, suficientemente claro por capítulos do Evangelho que o conhecimento da verdade é fruto da humildade. Então, aqui ele reafirma que se você tiver aí conhecimento do Evangelho, a humildade dá o fruto, que é a verdade. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas, referindo-se sem dúvida aos segredos da verdade. Então essa verdade, ela é escondida, ela tem um véu que cobre a verdade, como a Eucaristia. É Jesus Cristo fisicamente, mas ele é coberto por um véu. Essa verdade os soberbos não a alcançam. Então, aqui,
referindo-se sem dúvida aos segredos da verdade, ou seja, essa verdade foi escondida aos sábios e prudentes, isto é, aos soberbos, e as revelastes aos pequeninos, isto é, aos humildes. Nós sabemos que Deus, ele se esconde dos soberbos, ele tem repugnância pela soberba e ele se revela aos pequeninos. Então você está lá na igreja, você tem lá a Suma Teológica, São Tomás de Aquino, né? Santo Atanásio, você vê Santo Agostinho, eu tenho todo um conhecimento teológico, e tem aquela velhinha lá da igreja com o tecinho, né? A senhorinha vem lá com aquele vestidinho de flor, já meio puidinho, né? De tantas vezes que lavou, 2 bolsão, cheio de chave, cabelo presinho, é assim, né? E ela tá lá chinelinha havaiana lá na igreja, né? Todo mundo bem vestido, a senhorinha tá lá no tecinho dela. Não sabe nem que existiu São Tomás, não sabe nem que existiu Santo Agostinho, mas tem uma fé que é maior do que todo mundo, né? É a esses humildes que está falando aqui, essa humildade, voltar a ser criança, como disse Jesus Cristo. A humildade pode definir-se assim: a humildade é uma virtude que leva o homem a desprezar-se ante o seu próximo e veríssimo conhecimento. Ou seja, eu vou me desprezar, mesmo mediante o meu conhecimento, né? Essa questão do conhecimento é muito perigoso, né? Você vai se envaidecendo, vai conhecimento, vai se elevando e já começa a duvidar das coisas da fé. Essa primeira parte, e aqui é que vem o soco no estômago. Esta definição convém aos que estão dispostos a ascender no coração de virtude em virtude, isto é, a avançar de grau em grau até chegar ao cume da humildade, no qual, como em Sião, isto é, em especulação, descobre a verdade. Ou seja, nós vamos subindo de degrau em degrau até chegar no cume. O legislador disse: dará a sua bênção. O que exigiu a humildade levará à verdade. Quem é este legislador senão o doce e reto Senhor, que deu lei aos extraviados do caminho? A lei é para os extraviados do caminho. Desencaminham-se os que abandonam a verdade. Mas será que ficarão abandonados pelo doce Senhor? Será que Deus nos abandona? Se esquece de nós? É, pois, a estes que o doce e reto Senhor dará por lei o caminho da humildade. Ou seja, a lei é a humildade. A lei é o caminho da humildade. Para que voltem ao caminho da verdade. Ou seja, você tem que pegar o caminho da humildade para que você volte ao caminho da verdade. O Senhor dá a ocasião para recuperar a salvação, porque é doce. Não, porém, sem a disciplina da lei, porque é reto. Há uma lei a ser seguida. Eu não posso escolher ao meu bel prazer. Não, é assim que eu acho, é assim que eu vejo. Não, eu sou o cara que define. É a régua, a minha régua definida por mim. Não, e você, meu amigo, você pode chegar em qualquer lugar. Quando você define a sua própria régua, acabou para você. Você pode ir para o lugar mais distinto que existe. Então, dá ocasião para recuperar a salvação, porque é doce. Não, porém, sem a disciplina da lei, porque é reto. Quem faz a lei é Jesus Cristo. Você não faz a sua lei, meu amigo. Não adianta você ler a Bíblia e interpretar do jeito que você quer. Tem uma forma correta de se interpretar. Doce, porque não permite que se percam. Reto, porque não esquece de punir. Reto, porque não esquece de punir o soberbo,
Aquele que acha que, pô, não, eu vou ler aqui, eu sei todas as interpretações, porque eu sei, porque eu acho que é assim, eu vou seguir assim, da forma que eu quero. Então, muito cuidado e nos vemos na próxima parte. Essa é só o primeiro soco na boca do estômago. Esse livro, ele necessita de você ouvir e mastigar e colocar para dentro e raciocinar e meditar sobre cada palavra. Até a próxima.